Glória a Deus, nós vamos ter a ceia daqui a alguns momentos, mas antes eu quero ter um tempo de meditação com os amados. Diga para a pessoa que está ao lado, abra bem o coração e deixe que o Espírito Santo ministre a tua vida nessa noite. Feche os olhos, vamos orar. Pai Celestial, nós pedimos que mais uma vez o Teu Espírito Santo venha sobre nós. Nós declaramos, Senhor, que temos necessidade do agir do Teu Espírito. E pedimos que a Tua palavra venha dar a nós um norte. Sabemos que a Tua palavra ela é verdade, e é viva e eficaz. E traz a nós de maneira tão clara a revelação dos propósitos de Deus. É a Tua palavra que revela a nós qual é a Tua vontade para com as nossas vidas. E nessa noite, ó Pai, que o nosso espírito esteja ligado ao Teu Espírito Santo. E que a Tua palavra possa vir direto ao nosso espírito. Queremos recebê-la não só na nossa mente, mas acima de tudo no nosso espírito. Para sermos verdadeiramente transformados. E ao nome do Senhor nós damos toda a honra, toda a glória. Oramos a Ti, ó Pai, no maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Para ativar um pouco aí a tua lembrança, as tuas memórias, qual é a palavra profética para casa esse ano? Crescendo em oração e adoração. E eu entendo que essa palavra que o Senhor nos deu, aí restaurando o tabernáculo de Davi, ela é muito ampla. Diz respeito à minha pessoa, o meu relacionamento com Deus, aquilo que tem que acontecer no nosso interior, no meu interior. Eu falei, quando liberamos a palavra profética, que nós somos o tabernáculo do Senhor. E a arca da aliança, que representava exatamente a presença viva do Senhor, porque a glória Shekinah se manifestava na arca. A arca representa a própria presença viva do Senhor em nós, que tem que ser refletida. Agora também ela representa, o tabernáculo de Davi representa a igreja, a casa de Deus, onde a presença de Deus tem que estar ali de maneira muito forte. Mas também a nossa casa individual, a nossa família. Quando eu falo de casa, estou falando, entende-se que é família. É sobre isso que eu quero falar um pouco nessa noite. Isso aí tem muito a ver com o que nós acabamos de falar acerca do culto e adoração entre marido, esposa e filhos. Diga ao seu vizinho, você precisa experimentar a presença do Deus vivo dentro da tua casa, dentro da tua família. É interessante quando o Senhor nos visita, quando vem a visitação do Senhor nas nossas casas, nas nossas famílias, há sinais muito claros que evidenciam isso. Não tem como você esconder, não tem como negar uma família, uma casa onde é constante a visitação de Deus, onde a presença de Deus está sendo mantida ali. E rapidamente eu quero falar sobre isso, e vamos meditar um pouco em Gênesis, capítulo 18. É um capítulo muito importante porque traz um enfoque bem claro acerca da presença do Senhor, a visitação do Senhor dentro da casa de Abraão. E aconteceram algumas coisas ali muito visíveis. E é exatamente as mesmas coisas que acontecem dentro das nossas casas, nas nossas famílias, quando o Senhor visita, quando a presença de Deus está ali. Hoje eu quero trazer uma mensagem aqui bem expositiva. Nós, pregadores, nós pregamos a palavra de Deus e dentro de dois aspectos. Existem dois tipos de mensagens, dois tipos de sermões. Diga ao seu vizinho, existem dois tipos de sermões, dois tipos de mensagens. Existe aquela que eu particularmente ministro muito aqui na casa, que são as mensagens temáticas. O Espírito Santo coloca no meu coração um tema, a gente vê a necessidade da igreja, o que está precisando, e eu procuro referências bíblicas sobre aquilo, então desenvolvemos uma mensagem. Existem mensagens que são textuais. Pegamos uma escritura, pegamos ali alguns princípios e trazemos como mensagem, levando a experiência prática na vida das pessoas. Mas existem aquelas mensagens que são conhecidas como
mensagens ou sermões expositivos. E a mensagem dessa noite vai ser uma dessas mensagens. Vai ser totalmente expositiva, porque eu quero gastar um tempo, versículo por versículo, aqui nesse capítulo 18 de Gênesis, para tirarmos alguns princípios que vão apontar para aquilo que deve acontecer dentro das nossas casas. Esse tipo de mensagem a gente pega um texto bíblico, vai versículo por versículo, dentro da ordem cronológica dos fatos, das coisas que vão acontecendo ali dentro daquele capítulo. E é isso que nós vamos fazer agora. Então, quero pedir já que coloque aí o versículo 1, Gênesis 18, 1. Esse capítulo 18, ele mostra a nós o encontro maravilhoso que Abraão e Sara tiveram com o Senhor. Com o Senhor e mais 2 anjos ali. Foi uma visita inusitada. E o versículo 1 já começa declarando o seguinte: depois apareceu o Senhor a Abraão junto aos carvalhos de Mamre, estando ele assentado à porta da tenda, no maior calor do dia. Amados, a palavra de Deus é maravilhosa e muitas vezes de um versículo somente nós podemos tirar muitas verdades, muitos princípios, que pode deixar o versículo aí, que vão abençoar de maneira muito maravilhosa a nossa vida. E só nesse versículo primeiro aqui, eu já vejo 4 coisas aqui muito maravilhosas. Diz aqui, primeira coisa que eu quero pontuar com vocês. Aonde estava Abraão sentado? À porta da tenda. E essa tenda significa o quê? A casa. É onde Abraão e Sara viviam. Nesse momento não tinham filhos ainda, mas era a casa deles. Diz lá que Abraão tinha uma vida de altar e tenda, ele sempre morou em tendas. O Senhor dava uma palavra para ele levantava um altar, estabelecia uma tenda, morava ali, de repente ele saía, ia para outro lugar. Então, quando a Bíblia fala de tenda, está falando de casa. Então, primeira coisa, você vê aqui que ele estava na sua casa. Segunda coisa muito interessante, diz aqui que ele vivia junto aos carvalhos de Mamre. Diga ao seu vizinho, Abraão morava junto aos carvalhos de Mamre. Agora, Mamre no hebraico tem um significado muito importante. Essa palavra Mamre significa gordura. E quando você fala na Bíblia, quando a Bíblia fala de gordura, o que vem na tua mente? Não é graxa. Vem à nossa mente óleo. E óleo fala de unção. Agora, Mamre estava localizando aonde? Ali na região de Hebrom. E Hebrom significa comunhão. Hebrom é exatamente um lugar de amizade, lugar de unidade, lugar de comunhão. Então você já começa a ligar os fatos aqui. Presença de Deus, visitação do Senhor ali de maneira maravilhosa. Fala de óleo, de gordura, unção. Que mais? Fala de comunhão e unidade, porque bom significa exatamente isso. Gente, quando a presença de Deus vem a nós de maneira muito forte, veja, Abraão e Sara receberam ali a visita do Senhor junto à tenda, na casa. E como as nossas casas precisam experimentar essas realidades. Diga comigo, quando o Senhor visita a minha casa, quando a presença de Deus está ali, haverá unidade, haverá comunhão na família. A família vai ter comunhão com o Senhor. E automaticamente virá a unção. E nesse ano, amados, da restauração do tabernáculo de Davi, como é importante a presença da unção em nossas casas. A presença da unidade. Por exemplo, nós vamos reunir, então, às quintas-feiras, nas casas. Não é para buscar realmente a presença de Deus. Não, a presença de Deus já tem que estar ali. E se a presença de Deus está ali, seremos impulsionados
a praticar essa experiência. Então veja, se algum lar não está praticando isso, é uma evidência bem clara que a visitação de Deus não está ali. Porque quando Deus visita a nossa casa, vai gerar em nós uma santa comoção, um santo desejo de estar na presença dEle, adorando e ministrando o coração dEle. Diga isso, a visitação de Deus na minha casa me leva a adorar, a ministrar o nome do Senhor. Agora, veja a terceira verdade que nós encontramos aqui. Diz que ele estava sentado. Quando nós falei sobre isso há dias atrás aqui, quando a Bíblia fala de estarmos sentados ou sentados, já está falando do que? De descanso. E como é importante, amados, a gente descansar no Senhor. Não sei, talvez você tenha passado por momentos de tribulações, quem sabe momentos tensos de dificuldade, e você não pode atravessar esse tempo na força da tua carne. É o momento que você tem que aquietar-se diante do Senhor, saber que Ele é Deus, não agir pelas suas forças, deixar que o Senhor esteja agindo. Nós estudamos aqui no domingo passado. É o Senhor que peleja as nossas guerras, nossas batalhas. Diga ao seu vizinho, a tua guerra, a tua batalha, não é tua, mas é do Senhor. Lembra que nós pegamos lá em Crônicas 20, Josafá e o povo simplesmente assentaram para ver o livramento que vinha da parte do Senhor. Agora, Abraão, ele estava assentado. Diga ao seu vizinho, você tem que estar assentado. Não através das suas forças, as guerras serão vencidas. Mas quando nós descansamos o Senhor, Ele toma realmente a nossa causa. E quarta coisa que eu vejo aqui, diz que ele estava assentado e recebeu a visitação do Senhor naquele momento, no maior calor do dia. É interessante que quando a Bíblia fala acerca do maior calor do dia, quando fala acerca, algumas passagens fala do fogo que vem a nós, está falando de provação, de testes. E quantas vezes, amados, nós passamos por momentos de provas violentas. Quantos já experimentaram, muitas vezes, o fogo de Deus indo para te provar? E é através, muitas vezes, situações que acontecem. Pedro diz assim, não estranheis o fogo que vem sobre vós para vos provar, para que a fé seja purificada e se ache em louvor e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, quantas vezes a nossa fé é provada pelas provas? E são nesses momentos de maior calor do dia, nos momentos de maior calor das nossas vidas, que nós temos que simplesmente esperar a visitação do Senhor para que traga paz a nós e estarmos assentados, descansados, esperando o livramento que vem da parte do Senhor. Você já conhece muitas passagens aí? Por exemplo, Isaías 40, verso 30 a 31, aí fala claramente qual a nossa postura, qual a nossa conduta, como devemos agir nos momentos em que vêm testes e provas sobre nós. E muitas vezes, alguns cristãos, alguns irmãos que acabam sucumbindo nesse momento. A Bíblia diz assim, os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos cairão, mas os que esperam no Senhor, o que acontecerá com eles? Renovarão as suas forças. Diga ao seu vizinho, nos momentos de prova, nos momentos de aflição, de tribulação, se você está sentado, descansando no Senhor, você pode ter as suas forças renovadas. E é isso que vai te dar um vigor, vai te dar um impulso, ao ponto de subirmos com asas como águias. Correremos e não nos cansaremos. Andaremos e não se fadigaremos. Quem sabe as batalhas do dia a dia, dos últimos dias, tem trazido peso, tem trazido fadiga, tem trazido cansaço a você. É tempo de assentar, é tempo de esperar no Senhor, é tempo de estar diante dEle e clamar pela visitação. Senhor, vem,
vem sobre a minha casa. Nesse ano da restauração do Tabernáculo de Davi, eu quero a tua presença viva, eu quero a tua visitação, porque isso vai trazer unção sobre a minha casa, vai manifestar a gordura, vai manifestar o óleo. Nesse momento eu terei segurança, eu terei comunhão contigo, terei comunhão na família, terei unidade, poderei repousar, estar assentado, contemplando o livramento que vem das tuas mãos. Como é bom você ver quando o Senhor está tomando as tuas causas e vai pelejar pela tua vida. E muitas vezes acontecem coisas que a gente não espera. Nós fazemos alguns tipos de oração diante de Deus, e a resposta vem de uma maneira inusitada, que a gente jamais imaginaria que viria daquela forma, mas é uma resposta do Senhor. O livramento do Senhor vem até nós de diversas maneiras, gente. Quem sabe inimigos se levantam contra você. De repente, alguém se levanta terrivelmente, te persegue, quer armar laços, ciladas para você. Você começa a orar por livramento. Gente, Deus vem e coloca as mãos, e acontece algo que você fica surpreendido. Não era aquilo que você queria, não era aquilo que você pediu, mas como Deus era um justo juiz, de repente Ele estabelece o juízo dele naquela pessoa. Nós temos orado há tempo pela questão política do Brasil, isso já há anos, dirigindo aí intercessão, trabalhando com a rede internacional de intercessão. Quantas vezes nós oramos por situações injustas acontecendo na nação e nações, buscando a intervenção de Deus. De repente Deus intervém, e sabe de que maneira? Até com juízo sobre as pessoas. Agora, eu pedi juízo? Os intercessores pediram juízo? Não, pedimos para o Senhor estabelecer a justiça dele, mas o Senhor sabe como agir, e de repente alguma coisa acontece, e que não é basicamente aquilo que está na nossa mente. Nós oramos para que Deus estabeleça a justiça, mas Ele tem os seus caminhos. Diga ao seu vizinho: quando você ora a Deus para que Ele manifeste a sua justiça, Ele vai agir segundo os caminhos dele. Vamos para o versículo 2. Foi bom o versículo 1? Só o versículo 1 já dá uma mensagem aqui de 2 horas, 3 horas, gente. 4 coisas importantes do versículo 1. Coloca o versículo 2 aí, Guilherme. Abrão levantou os olhos e viu o quê? 3 homens de pé na sua frente. E quando os viu, correu da porta da tenda ao encontro deles, e então prostrando-se em terra. Essa palavra aqui, prostrando-se, ela é muito importante, porque essa palavra aqui, coloca lá no original hebraico, essa palavra prostrar significa abaixar, se encurvar, e é uma palavra hebraica para adoração. É a primeira vez que aparece a palavra adoração na Bíblia, gente. É essa palavrinha aqui, xaxá. Diga isso, xaxá. Não é treinamento para a língua estranha. Isso aqui é uma palavra hebraica, que quer dizer curvar-se ou baixar-se. E é a primeira vez na Bíblia toda que aparece a palavra adoração. Há maneiras de interpretarmos a Bíblia. E uma das maneiras conhecida dentro, há uma matéria que as pessoas estudam lá no seminário, chamada homilética. E homilética é a maneira de você, ou melhor, hermenêutica. A hermenêutica é a maneira de você interpretar a Bíblia. E há uma lei dentro da interpretação bíblica, dentro da hermenêutica, que é chamada de lei da primeira menção. Então, determinada experiência, quando aparece pela primeira vez na Bíblia, todas as outras vezes que aparecer, vai seguir aquela mesma lógica, aquele mesmo raciocínio, e isso vai até Apocalipse. Então, a primeira vez que aparece a palavra aqui, adoração, tem o sentido de eu me prostrar, abaixar, curvar-se. Então, todas as vezes que a Bíblia vai falar de adoração, a principal palavra
para a adoração é exatamente essa: curvar-se, baixar-se, prostrar-se. Então, Abraão foi, sem dúvida alguma, o primeiro adorador aqui na terra. Diga ao seu vizinho: Abraão foi o primeiro adorador. Aí, na nossa versão bíblica, a primeira vez que aparece na Bíblia em português a palavra adoração foi exatamente quando Abraão foi para sacrificar seu filho Isaque. Quando diz assim: olha, nós subiremos, adoraremos e voltaremos. Mas se você vai pegar a Torá, a Bíblia no hebraico, a primeira vez que aparece a adoração é essa experiência aqui de Abraão se prostrando diante do Senhor. Então, adoração tem a ver com reconhecimento. Amados, não existe adoração se eu não me dobrar diante de Deus, se eu não reconhecer. Diga ao seu vizinho: não existe adoração se alguém não se dobrar, não se prostrar diante de Deus. E há reuniões, muitas vezes, que estamos adorando, que o Espírito Santo leva toda a congregação a se prostrar. E isso é muito importante. Então veja, quando a presença de Deus está dentro das nossas casas, vai haver algumas coisas maravilhosas. A primeira coisa que nós vemos aqui, que a presença de Deus trouxe descanso lá para dentro da tenda de Abraão. E quando a presença de Deus está nas nossas casas, entendemos a visitação, isso vai nos trazer descanso. Em segundo lugar, vai gerar um ambiente, um clima de adoração. Diga ao seu vizinho: quando o Senhor está presente na tua casa, com certeza haverá adoração. Não tem como separar essas duas coisas: presença de Deus e adoração. Bota o versículo 12 novamente. Agora, viu 2 homens ali. Você já imaginou quem estava ali? Se alguém vai pensar: puxa, a Trindade estava ali, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Quem estava presente ali era Jesus e 2 anjos do exército celestial. Por que eu posso declarar que Jesus estava ali naquele momento? Qual a evidência? Pergunte ao seu vizinho: qual a evidência que Jesus estava ali entre os 3? Gente, isso aqui, teologicamente, chama-se teofania. Diga isso: teofania. O que é teofania? É quando aquilo que é divino, aquilo que é celestial, sobrenatural, toma um aspecto natural e se manifesta aqui. E isso é muito importante. Já preguei aqui e vou falar novamente. Deus está presente em todos os lugares? Sim ou não? Agora, Ele se manifesta em todos os lugares? Não. Só onde que manifesta? Quando é dado lugar a Ele, quando é dado espaço. Agora, muitas vezes essa manifestação, ela vem de maneira visível. Por isso que algumas pessoas de repente têm visão de anjo. E o anjo se manifesta de maneira palpável, com corpo. A isso chamamos de teofania. Há momentos que Jesus se manifestou aqui no Velho Testamento. E aquela manifestação, então, era o próprio Jesus. E nesse momento, com Abraão, Jesus estava se manifestando ali. Não era simplesmente anjos, não. 2 eram anjos, mas outro era o próprio Senhor. Agora, o que me garante que era Jesus? Veja o versículo 3, de 2 a 5. Ele diz assim: meu Senhor, se agora tenho achado favor aos seus olhos, rogo-te que não prossigas adiante de teu servo. Coloca o verso 4. Mandarei trazer um pouco d'água, lavai os pés e descansar debaixo da árvore. Verso 5. E trarei um pouco de alimento.
refazei as vossas forças e depois prosseguireis, pois para isso chegaste até o vosso servo. Eles lhe responderam: faze como disseste. Pode voltar ao versículo 3 lá. Veja, Abraão estava nesse momento com 99 anos. Era novo ou era velhinho? Hoje a gente vê pessoas com 70 anos, 60 e poucos anos. Não vejo a hora de me aposentar. Puxa, quando eu tinha 40 anos, fazia tantas coisas maravilhosas na obra do Senhor. Eu tinha uma vitalidade, mas agora, 70 e pouco, já não tenho mais. Gente, a Bíblia diz assim, que aquele que é renovado, aquele que espera no Senhor, na velhice ainda vai dar frutos. Ele está com 99 anos, gente. E quantos cães estão querendo se aposentar? Mas veja que ele estava aqui sendo renovado de maneira muito maravilhosa. A comunhão com o Senhor nos renova. Porque diz a Bíblia, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, no entanto o nosso homem interior, o meu ser espiritual, ele é renovado de dia em dia. Agora, por que eu tenho certeza que era Jesus que estava ali? Porque Abraão chamou ele de meu Senhor. E Senhor está com... Nessa versão aqui, gente, está minúsculo. Mas no original, inclusive a minha Bíblia, que é bem próxima do original, está em maiúsculo. Bota lá de volta, lá, o verso 5. 3. Não, deixa o 3 lá. Deixa o 3. Esse Senhor aqui, amados, no original, ele aparece maiúsculo. Não é minúsculo. E quando a Bíblia fala no Velho Testamento, Senhor, se referindo à pessoa divina de Deus, é a palavra Adonai. Quantas vezes nós cantamos Adonai, Adonai, Adonai em hebraico é Senhor. Agora, pode colocar lá as traduções, Guilherme. Quando aparece, Adonai, a outra. Então, quando aparece Adonai, lá no Velho Testamento, no hebraico, está se referindo a Deus. E sempre vai aparecer de maneira maiúscula. Agora, quando aparece Senhor em minúsculo, porque no mesmo texto você vê que Abraão lhe chama, ou melhor, Sara chama Abraão do que de Senhor. Chamou ele de Adon. Isso se refere a homens. Então, quando Abraão aqui, na minha versão, ele diz: meu Senhor, se agora eu tenho achado graça aos teus olhos, rogo do que não passes do teu servo. Ele está se referindo à própria pessoa de Jesus. Isso aqui é algo assim muito maravilhoso. Agora, coloque o verso 12 lá, por favor. Para você ver a diferença de uma coisa e outra. Entre Senhor com letra maiúscula e Senhor com letra minúscula. Gênesis 8:12. Então, 12, isso. Não, 18, desculpa. É o texto que nós estamos lendo lá em Gênesis, gente. 18. Verso 12. Então, isso, glória a Deus. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Estava virando uma Babel aqui, gente. Então Sara riu consigo, dizendo: terei ainda prazer depois de idosa, sendo o meu Senhor já velho? Ela falou Adon. Ela não falou Adonai. Agora Abraão, quando se referiu ao Senhor, falou Adonai, Jesus. E no Novo Testamento nós vemos Jesus, o Yeshua, Ramachia ali. Diga ao seu vizinho: Abraão estava tendo um momento de teofania, um relacionamento com a própria pessoa de Jesus. Gente, e se você faz da tua casa um lugar
para receber a visitação do Senhor, eu não tenho dúvida que coisa extraordinária pode acontecer ali. Abraão recebeu 3 visitantes para lanchar com ele, para comer com ele dentro da tenda. Porque quando ele viu que ele pediu, fosse preparado lá, fez um bom churrasco, olha, pega lá o bezerro cevado, já fizeram ali pão caseiro com flor de farinha, queijo fresco e leite. Abraão sabia o que era bom. Churrasco, pão caseiro, né, Débora? Queijo fresco e leite. Alimentos prediletos nossos. Então, olha que coisa maravilhosa. É um lugar, quando você recebe a visitação de Deus na tua casa. Então, é um lugar de descanso, em primeiro lugar. Segundo, é um lugar de adoração. Porque você vê adoração aqui nessa tenda agora. Você prostra ali reconhecendo a primeira experiência de adoração. E em terceiro lugar, se torna um lugar de comunhão. Diga ao seu vizinho, onde está a presença de Deus? Haverá comunhão. E na comunhão você vai desfrutar do Senhor. Como é bom desfrutar da pessoa do Senhor. Isso só vem quando tem comunhão dentro da casa. Vamos ver aqui, versículo 3 até o 5, né? Já foi colocado aqui. Ele tem comunhão aqui com o Senhor, começa a desfrutar do Senhor de maneira maravilhosa. Agora bota versos 6 a 8. Hoje é dia de ceia. Então essa palavra tem muito a ver com ceia hoje aqui no nosso meio. Então Abraão apressou-se em falar com Sara na tenda e disse: amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faz bolos. É isso, né, Débora? Flor de farinha. Em seguida correu ao gado, apanhou um bom bezerro novo e entregou ao servo que se apressou em prepará-lo. Olha o churrasco aí. Gente, quando há comunhão, sempre vai haver um bom lanche, um bom churrasco, um bom almoço ali. Quem falou aí? Verso 8. Então pegou o queijo fresco, leite e o bezerro que havia mandado preparar e os serviu. Enquanto comia, ficou de pé ao lado deles, debaixo da árvore. Veja que coisa extraordinária aqui, amados. Houve a comunhão entre eles, começaram a desfrutar. Você já desfrutou da presença do Senhor na tua casa? Se você, com a tua família, faz a tua casa um ambiente da presença de Deus, se você recebe a visitação de Deus e mantém, a tua manhã já começa diferente. Acorda de manhã, tem gente que na segunda-feira, quem inventou a segunda-feira? Quem inventou o trabalho, eu queria esganar. Já viu o crente falar isso? Poxa, amanhã é segunda-feira. Gente, se a presença de Deus está em tua casa, você levanta a segunda-feira, primeira coisa, espreguiça. Bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Jesus. Vai tomar café? Vem, Jesus. Toma café comigo aqui. Vem à mesa, vamos tomar café. A presença está ali. Abraão experimentou a presença do Senhor. E daquela visitação angelical, serviu uma boa refeição com eles. A refeição sempre fala de comunhão. Você lembra os 2 discípulos do caminho de Emaús? Estavam completamente cegos. Quando Jesus levou eles à mesa, então se abriram seus olhos e entenderam que Jesus estava com ele há tempo, indo ali pelo caminho de Emaús. Eles estavam insensíveis, não experimentavam a presença de Deus. Agora, quando você tem comunhão com o Senhor, quando você senta a Ele à mesa, os seus olhos se abrem. Você pode ver muita coisa que você não estava vendo. Agora é interessante que ele ofereceu pão e o bezerro cevado. Agora, essas oferendas que ele fez, naquele momento,
fala exatamente do sacrifício de Jesus. O bezerro foi sacrificado. Jesus diz: aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue não tem parte comigo. E que mais estava ali? O pão. Jesus diz: eu sou o pão da vida. Já era uma figura da redenção, gente. Na Bíblia tudo é profético. Diga ao seu vizinho: tudo que está registrado na Bíblia é profético, é uma sombra daquilo que está no Novo Testamento. Jesus estava presente ali, gente. O sacrifício de Jesus profetizado naquele momento, dentro da tenda de Abraão, na refeição que foi servido. Verso 9 ao 12, Guilherme. Pergunta se o vizinho está alcançando a revelação daquilo que precisa acontecer dentro da tua casa. Já vimos 3 coisas aqui. A presença de Deus, a visitação de Deus trará descanso à tua família, levar a tua família à adoração de maneira maravilhosa e vai gerar comunhão dentro da tua casa. Desfrutar da pessoa do Senhor. Agora, em quarto lugar, a visitação de Deus, a presença de Deus vai trazer uma alegria constante dentro da tua casa. E vamos ver aqui verso 9 então, e vamos até o verso 12. Eles lhe perguntaram. Jesus e os 2 anjos perguntam então a Abraão: onde está Sara, tua mulher? Ah, está ali na tenda. Verso 10. E um deles lhe disse: certamente voltarei a ti no ano que vem. Olha só, gente. Visitaria novamente o ano que vem. E Sara, tua mulher, terá um filho. Ela já estava envelhecida e estéril. E ele, 99 anos, amortecido. E Sara estava escutando a porta da tenda atrás dele. Verso 11. Abraão e Sara já eram idosos, de idade avançada. E Sara não tinha mais o ciclo das mulheres. Verso 12. Então Sara riu consigo, dizendo: teria ainda prazer depois da idosa, e sendo meu senhor também já velho? Aqui algumas coisas que nós precisamos entender. De maneira maravilhosa, Deus vem, fala que vai se encontrar com ele, traz uma promessa, e no ano seguinte, então, viria esse filho, seria gerado um filho. Ele vem pessoalmente dar a Abraão aquela notícia, e diz que Sara, coloque novamente o versículo, estava atrás da porta ouvindo. Com certeza, ela ficou, Sara estava escutando a porta da tenda. Mulheres casadas e Yarna, que deixa eu perguntar para vocês: se de repente na tua casa acontece um momento de teofania, o Senhor se manifesta ou manda um anjo lá para dentro da tua casa, sabia que é possível de repente anjos virem de forma palpável? Está escrito em Hebreus: eles são ministros junto àqueles que hão de herdar a salvação. Diz que muitos sem saber hospedaram anjos. Comeram com anjos, gente. Abraão estava comendo com anjos. Pergunto para as mulheres: se Deus viesse e começasse a falar com o teu marido, e você visse de longe, você queria saber o que está falando, sim ou não? Com certeza. Conhecendo as mulheres, iam correr, né, Rocio? Eu chego, olha, o que ela fala? Ela fala com alguém, né? Até no WhatsApp, daí o que ele falou? É assim mesmo. Então, olha só. Sara correu, queria saber o que o Senhor tinha falado com ele. Agora, diz que ela estava escutando a porta da tenda. E o que o Senhor estava falando com ele? Diz: olha, vai vir um filho aqui dentro da tua casa. Mas ela pensa consigo: mas como será?
Se eu já passei da idade, coloca lá o verso, lá onde diz que ela riu consigo mesmo. Eu acho que é o 12, né? Põe lá. Então Sara riu consigo, dizendo. Outra versão diz assim: e Sara riu no seu íntimo. O que é rir no íntimo? Gente, a alegria no íntimo, o riso no íntimo, é totalmente diferente. Porque, gente, tem muita gente que ri de escárnio, escarnecendo, de zombaria, de deboche. A risada que ela deu foi lá no seu interior. Ela não debochou naquele momento: puxa, eu sou velha, meu marido já é velho, eu sou até estéril. É impossível isso. Não era zombaria, não era um deboche, não era um escarnecimento, não. Ela riu para si por dentro. E Deus, que conhece todas as coisas, o que o Senhor falou? O Senhor viu o que estava no interior dela. Diga ao seu vizinho: Deus vê o que está lá no teu interior. Por que o Senhor viu? Porque veja bem que no versículo 13 em diante, diz aqui: perguntou o Senhor a Abraão: por que se riu Sara? Ela não expressou isso, ela no seu íntimo. Mas o Senhor conhece todas as coisas. Diga ao seu vizinho: Deus conhece o que está no teu coração. E tudo, aquilo que é bom, aquilo que é mau. Por isso veio a palavra profética lá em Atos, de maneira muito forte: Ananias e Safira, por que no coração vocês decidiram mentir o Espírito Santo? Jesus olhou para Natanael: eis aí um homem no qual não há engano, não há dolo. Diga ao seu vizinho: Deus conhece aquilo de mais secreto que está no teu coração. Eu acho maravilhoso isso aqui. Perguntou o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: é verdade que eu sou velha, darei à luz um filho? Há porventura alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado, no ano vindouro, tornarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara negou, dizendo: não me ri, porquanto ela teve medo. Ao que ele respondeu: não é assim, porque te riste. Glória a Deus. Deus é um Deus de milagre. É aquele que faz com que a estéril seja alegre mãe de filhos. É aquele que pode romper com a esterilidade de um ventre, aleluia, e gerar filhos. É Ele que abre a madre de alguém. Glória a Deus. Muitas coisas nós liberamos aqui, nem lembramos depois. E a Grazi foi lembrado, né? Um dia nós estávamos no culto e veio um momento tão profético. Quanto tempo, né? Desejando ser mãe. E falei para minha esposa, né? Olha, coloca a mão lá no ventre dela e declara algo. Porque naquele momento a esterilidade está sendo quebrada. E nós vemos isso acontecendo em muitos lugares. Essa semana mesmo, né, nós recebemos lá uma ligação de uma pessoa que eu sempre dou testemunho aqui, né? Era estéril, não conseguia ter filhos, tem 2 filhos, uma menina e um menino. Essa semana conversamos com ela, né? Encaminhamos até lá para o seminário lá do INE, do Instituto Neuza Tioca, devido a uma situação que estão passando, familiar. Mas Deus abriu de maneira maravilhosa a madre dela no dia que estivemos lá na igreja lá do sogro dela pregando. E era um momento, já tinha terminado o culto, o pastor está dando os avisos. Liberamos algo na direção dela. Deus é poderoso. Diga ao seu vizinho: Deus é aquele que pode fechar a madre aí, mas pode abrir também, como é o caso de Sara. E aqui é maravilhoso.
Agora o que me chama a atenção, no verso 12, quando vem essa palavra do Senhor, e Abraão então transmite a ela traz uma colocação aqui no verso 12, e diz assim: terei ainda deleite depois de haver envelhecido, sendo também o meu esposo, o meu senhor já velho? O normal seria ela dizer, devido à situação, não, eu não terei mais filhos. Mas ela diz, terei ainda deleite. Para Sara, o filho seria fruto do quê? Do deleite. Se ela não tinha mais prazer, não tinha mais deleite, era impossível ter filhos. E eu quero trazer isso para dentro de um aspecto espiritual, gente. A Bíblia é tão clara lá em Salmos, que diz assim: deleita-te no Senhor. E Ele concederá o quê? O desejo do teu coração. Você quer gerar fruto no teu trabalho? Quer gerar fruto no ministério? Quer gerar fruto naquilo que você faz? Quer gerar fruto na família? Simplesmente recomendo a você: deleite-se no Senhor. Diga ao seu vizinho: aquele que se deleita no Senhor vai gerar frutos. Vai gerar frutos, frutos. Líder de célula, querem gerar fruto na célula? Deleite no Senhor. No teu trabalho, você quer frutificar? Quer entrar num tempo exponencial de crescimento, de frutificação? Dou a você uma chave nessa noite: deleite no Senhor, deleite-se no Senhor. Há desejos profundos no teu coração, que algo maravilhoso seja gerado no teu ministério, no teu trabalho, na tua família? Deleite-se no Senhor e o fruto virá. Para Sara, o fruto, o filho viria, mediante o tempo de deleite que ela teria no Senhor. Agora, quando nasce o seu filho, qual o nome que ela deu para o filho? Qual o nome que foi dado? Qual é o nome do filho deles? Isaac. E sabe o que quer dizer Isaac? Riso. E é interessante, amados, que quando você pega os patriarcas, Abraão precisa mudar o nome dele. Ele era Abrão, com um A só. E sabe o que significa Abrão? Pai exaltado. Agora, Abraão, com 2 A, é pai de multidão, pai de muitas nações. Jacó precisa mudar o nome também, porque Jacó significa enganador, suplantador, mentiroso. E você vê que antes de ter uma experiência de mudança com o Senhor, ele era o rei da mentira. Mas precisa mudar o nome para Israel, aquele que luta com Deus e prevalece. Diga comigo: Deus mudou o nome de Abraão e precisa mudar o nome de Jacó. Mas Isaac não mudou de nome. Por que ele não mudou de nome? Porque foi um nome escolhido pelo próprio Deus, gente. E Isaac quer dizer riso. E de fato, quando ele nasceu, sua mãe riu. Veja, ela tinha já rido consigo mesmo. E não era, gente, eu entendo que aquele riso que ela era um riso de alegria, gente. Não de deboche, não de escárnio. E deu exatamente o nome de filho de riso. Então, o que nós entendemos? Dentro daquela tenda havia o que? Alegria. Diga ao seu vizinho: quando a presença de Deus está na tua casa, quando a visitação do Senhor, aí alegria. E você conhece bem Isaías 61, versículo 3, a unção messiânica que estava sobre Jesus, no mesmo momento que ele diz: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para proclamar liberdade aos cativos, trazer visão aos cegos, tirar os presos das prisões. Ele fala algo maravilhoso também. No versículo 3, coloca lá Isaías 61, versículo 3. A ordenar
acerca, ou melhor, a ordenar que você dê uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, e aos que choram em Sião, a fim de que se chame o quê? Carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Gente, que coisa maravilhosa. Óleo da alegria em vez de pranto, coroa em vez de cinzas, louvor em vez de espírito angustiado. Gente, a vida cristã é baseada em alegria. Alguns cristãos, alguns crentes que vivem mais na tristeza do que na alegria. Eu já preguei aqui sobre a questão de termos alegria permanente, não pelas circunstâncias, mas a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu já vi alguns sermões sobre Jesus que de repente me choca. Jesus era homem de dores, sim, mas esse homem de dores se manifestou uma vez só, lá na cruz do Calvário. E pintam a imagem de Jesus como alguém completamente sofrido, como um homem deprimido. Era um homem que sofria perseguições, um homem de dores. Mas quando você vê acerca do ministério de Jesus, o comportamento de Jesus sempre foi pautado em alegria. Jesus era um camarada alegre sempre, gente. E ele diz lá em João que essa alegria que ele tinha é a mesma alegria que tem que estar em nós. Sabia disso? Abra lá em João 15:11. Coloque esse versículo aqui, Guilherme. João 15:11. Essas coisas os tenho dito para que o meu gozo, a minha alegria, permaneça em vós, permaneça em vocês, e a vossa alegria seja completa. Gente, a alegria dele é permanecendo em nós. Diga ao seu vizinho: Jesus nunca foi um homem triste, apesar das circunstâncias. E a Bíblia fala lá em Hebreus capítulo 1, verso 9, que Jesus, ele foi ungido com óleo do quê? De tristeza? Não, óleo de alegria. Mais que todos os seus companheiros. Por quê? Amou a justiça e aborreceu a iniquidade. Então que história é essa de pintar um Jesus deprimido? Tem revista, bota a imagem de Jesus, alguém precisando de cura interior. Não, Jesus é alegre, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E diz aqui que ele foi ungido com óleo de alegria mais que os seus companheiros, porque amou justiça e aborreceu a iniquidade. E os discípulos de Jesus? A mim me chama muita atenção quando eu leio lá, por exemplo, no livro de Atos, a igreja era perseguida, era massacrada, eram maltratados, mas a alegria era constante. Certa vez aconteceu algo aqui extraordinário. Vamos ver aqui em Atos capítulo 13. Paulo e Barnabé. Diz aqui o seguinte, verso 50 até o 52. O tipo de cristianismo que eles viviam, o que estava acontecendo com eles. A Bíblia diz em Atos que apesar das perseguições, a igreja crescia e se multiplicava. A cada dia aumentava o número de discípulos. E não era fácil, gente. Era debaixo de pressão, debaixo de perseguição. Hoje, gente, é tudo tão fácil. E os cristãos, parece que muitos deles vivem mais mergulhados na tristeza do que outra coisa. O que tem de crente deprimido, gente, meu Deus. Nos seminários de libertação, o que vem de crente deprimido, diz aqui o texto o seguinte, verso 50. Mas os judeus incitaram as mulheres devotas, que eram de alta posição, e os principais da cidade, suscitaram a perseguição contra Paulo e Barnabé.
e os lançaram fora os seus termos, os expulsaram dali. Mas esses, sacudindo contra eles o pó dos seus pés, partiram para Icônio. Não recebem aqui? Vamos para outra cidade. E de que maneira eles foram? Os discípulos, porém, estavam deprimidos, entristecidos com isso. Não vamos pregar o evangelho, estamos perseguidos aonde nós vamos. Não. Diz aqui, os discípulos, porém, estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Gente, isso é extraordinário. Nós aqui no Ocidente, gente, parece que não queremos pagar por isso, gente. Quando você vai para países onde é proibido pregar o evangelho, a realidade é outra. Alguém mandou para mim esses dias aqui um pequeno vídeo. Alguém lá na Coreia do Norte foi encontrado com a Bíblia, foi sentenciado à morte. Quem tem Bíblia é sentenciado à morte. Agora, quando nós fomos lá na igreja do Dae Young-chul, ele estava vivo na época, em Seul, na Coreia. Eu fiz amizade lá bem forte com um dos diáconos da igreja, um empresário. Aí um dia ele não foi para a empresa, deixou lá com outras pessoas, pois tirou o dia para sair com a gente, para ir na cidade, para conhecer. E a igreja lá então tem um restaurante, ele levou nós para almoçar lá. E conversando com aquele diácono, o seguinte, ele falava inglês, então eu pude conversar um pouco com ele. Disse, olha, nós temos igreja na Coreia do Norte, igreja subterrânea, e crescendo bastante. Temos congregações, a igreja do Evangelho Completo de Seul, Coreia do Sul, tem igreja na Coreia do Norte, igrejas secretas. Agora, as pessoas, se forem descobertas, vão pagar com a própria vida, gente. E nós no Ocidente temos a maior liberdade, gente. E quantas vezes você vê cristãos completamente amarrados? É interessante que o salmista diz que tem algumas pessoas cujo rosto é semelhante ao rosto de um mulo. Você sabe o que é um mulo? É o marido da mula, com cara de mulo, comprido. Eu nem consigo fazer cara comprida, a minha é redonda. Mas é uma cara de mulo triste. Parece que está indo, e em vez de ir no culto, está indo para um enterro, para um velório, gente. Alegre me disseram quando... Alegre fiquei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas eles vivem diferente. Deprimido fiquei quando chegou a hora de ir para o culto. A canção que o Senhor deu a essa casa, o culto quem é? Sou eu, o culto sou eu. O culto estava pesado hoje. Puxa, as pessoas estavam tristes. Por que eu estou triste? Eu estou pesado. Aquele que se queixa dos seus próprios pecados, está lá em Lamentações. Santo é o nome de Jesus. Diga comigo. A família, a casa, onde há adoração, onde o Senhor visita, há alegria constante ali. Aleluia, uma casa de alegria. Vamos terminar. Quer que eu termine? Sim? Aleluia. Quem quer que eu termine já? Levanta a mão baixinho, vai ninguém ver. Vamos colocar aqui, Guilherme, estamos encerrando, verso 16 até o 19. Gente, quando você dá lugar à visitação de Deus, quando a arca da aliança está ali, quando o tabernáculo de Davi está restaurado na tua casa, vai ser um lugar de cumprimento de promessas. Ai, apóstolo, a Bíblia diz isso, diz aquilo, mas não se cumpre na minha vida. Gente, as promessas de Deus, elas se cumprem na nossa vida, sim. Jesus está dando lugar
a presença viva de Deus, aquilo que Ele promete na sua escritura, na sua palavra, vai se cumprir. Quando eu entendo, gente, que realmente eu sou um adorador, que a minha casa ali está adorando, a bênção virá ali de maneira tremenda. As pessoas pensam de maneira contrária. Minha casa é tão abençoada, então vai trazer a presença de Deus aqui para dentro. É o contrário, gente. Se a presença de Deus está na minha casa, é a bênção que virá ali, de maneira muito profunda, de maneira visível. Vamos colocar aí, Guilherme. Versículo 16 ao 19. E os homens levantaram-se dali e olharam para os lados de Sodoma, Jesus e os 2 anjos, e Abraão foi com eles para encaminhá-los. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que faço? Deixa um pouquinho ali. Esconderei a Abraão o que faço? E há um texto que diz assim, que Abraão era amigo de Deus. Quantos querem ser amigos de Deus? E a esses amigos o Senhor vai compartilhar, vai segredar os seus planos. Pode colocar outro. Visto que ele certamente virá a ser uma nação grande e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Por quê? Visto que ele certamente virá a ser uma nação grande e poderosa, por meio de todas as nações da terra serão abençoadas. E por que aconteceria isso? Porque eu escolhi, a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua futura descendência, que guarde o caminho do Senhor para praticarem retidão e justiça, a fim de que o Senhor realize na vida de Abraão o que diz a respeito dele. Sabe, amados, eu já vi muitas mensagens nesse versículo aqui, e eu vejo que a maioria das pessoas interpreta errado. Deus fez de Abraão, Deus disse que faria dele uma grande nação, se ele ordenasse seus filhos e a sua futura descendência para guardar o caminho do Senhor, para praticarem retidão e justiça. Então, se os filhos fizessem isso, as bênçãos viriam, e ele então ia entrar no propósito de Deus, ser parte de muitas nações. Não, gente, aqui não é uma condição, gente, é uma afirmação de Deus. Deus falando com Abraão: Abraão, eu te escolhi. Volta lá no primeiro verso que eu pedi para colocar aí, verso 15. Não, é mais para frente. 16, bota o 17. Olha, então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que faço. 18 agora. Visto que ele certamente virá a ser uma nação. Veja que Jesus, o Senhor aqui, Jesus, está afirmando para ele. Não está dizendo: olha, Abraão, se você ordenar a tua casa, seus filhos, então você será isso. Isso não. O Senhor diz aqui de maneira afirmativa: visto que você será então uma grande nação, porque eu te escolhi. Olha que coisa tremenda, gente. Não é uma condição. Já estava decretado sobre ele aquela declaração do Senhor. Então precisamos entender esse versículo de maneira clara. Já estava determinado pelo próprio Deus. Não era uma condição. Isso é muito importante, amados. Se eu realmente entendo a importância da presença de Deus sobre a minha casa, as promessas que Ele declarou na minha direção, eu me aproprio delas e elas vão acontecer de maneira tremenda, gente. Por exemplo, Salmo 126, Salmo 127, Salmo 128 fala muito sobre família. É algo que Deus quer fazer. É uma promessa para nós. E se realmente a presença de Deus, se está ocorrendo ali, eu guardando a visitação de Deus, é uma realidade. A arca da aliança dentro da minha casa. Gente, não precisa nem buscar, aquelas promessas vão acontecer.
Diga ao seu vizinho, aquilo que é promessa para a tua vida, você não precisa buscar. Já está declarado. Em outras palavras, o Senhor está falando com Abraão, nem precisava buscar aquilo ali. O Senhor já ordenou sobre a vida dele. Então existe uma diferença muito grande, eu buscar para que aconteça, ou simplesmente eu crer naquilo que Deus fez e permitir que isso seja vivenciado. É totalmente diferente. Levante as suas mãos ao céu e diga assim, quando a visitação do Senhor está em minha casa, ela se torna um lugar do cumprimento das suas promessas. E você nem vai precisar buscar isso. Vai acontecer. Nesse ano da restauração do tabernáculo de Davi, isso tem que ser uma realidade para nós. Abraão recebeu a visitação do Senhor. E isso levou ele a um descanso. Levou ele a cultivar a verdadeira adoração. A estabelecer momentos de desfrutar de momentos maravilhosos com o Senhor. Fez da sua casa um lugar de alegria. Por isso o próprio filho chamou-se Isaac, Iso. E foi um lugar de cumprimento das promessas. Então nesse ano do tabernáculo de Davi, visualiza a tua casa, a tua família hoje aqui. Declarando, Senhor, a minha casa será um lugar de descanso. Porque a tua presença está ali. O Senhor falou com Moisés, eu irei contigo, a minha presença estará com você, e isso te fará descansar. Esse ano aí de 2025, sendo a restauração do tabernáculo de Davi, que a tua casa seja um lugar de adoração. Por isso Abraão se prostrou na tenda, reconhecendo, a visitação de Deus estava ali, e a visitação te leva a um tempo sim, de adoração. E em nome de Jesus, sejam dias, momentos onde você vai desfrutar da comunhão, da presença do Senhor. Assim a unção vai estar ali de maneira tremenda. Que a tua manhã já seja com o Senhor. A primeira coisa que eu levantar não é a murmuração, não é a reclamação do café. Puxa, não tem ovo cozido hoje. Quem gosta aí, puxa, já começa reclamando. É o mesmo pão de ontem, puxa. Não, agradece a Deus. Senhor, obrigado por esse alimento. Jesus, vem, senta comigo à mesa. É um lugar de desfruto com o Senhor. Quando a visitação do Senhor está ali, faça da sua casa um momento de alegria, momentos maravilhosos. Ainda uma refeição com a tua família, um momento de alegria. Aleluia. A alegria do Senhor, que é a tua força. Faça da tua casa um lugar de cumprimento das promessas. As promessas de Deus não estarão longe de você, não. O que a Bíblia promete vai ser uma realidade. Não adianta simplesmente eu ler as promessas que a Bíblia tem em relação a mim. O importante é experimentar essas promessas e vivenciar ela no dia a dia. Esse é o propósito de Deus. Eu quero encorajar você a ficar em pé. Quero chamar o Ministério do Louvor. E sim, da parte do Senhor, que nós possamos ter antes da ceia aqui um momento de adoração ainda. Vamos ter um momento, um período de adoração aqui. Me vem claramente, antes de termos a ceia do Senhor, antes mesmo até de oração, vamos adorar o Senhor, porque isso é muito importante. Abraão se tornou um adorador. Aleluia, foi o primeiro adorador. Aqui nós vemos pela primeira vez a palavra adoração, uma rendição, um dobrar-se, um encurvar-se, um prostrar-se diante de Deus. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Aleluia. Comece seu dia com louvor e adoração. Comece seu dia com gratidão. Um momento como o Senhor estivesse ali junto com você. Para Abraão foi algo literal. Foi um momento de teofania, onde aquilo que é espiritual, aquilo que é celestial se tornou visível ali. E eu creio que nos últimos dias que nós estamos vivendo,
Deus quer manifestar ainda visitações angelicais. Em países fechados, pessoas têm se convertido a Jesus, não por uma pregação, mas pela visão que tem tido. Porque vem o Senhor, vem anjos de maneira tão extraordinária, de maneira poderosa. Isso leva um constrangimento ao Senhor e aceitam, abraçam a fé. Há países que precisa acontecer isso. Aleluia. Mas nós caímos, nós aqui no Ocidente. Aí se cumpre a palavra do Senhor: bem-aventurado aqueles que não viram, mas caíram. Como diz Pedro: ainda que você não viu o Senhor, ainda que não ouvira, mas contudo o amais. Ainda que você não sinta literalmente a presença palpável do Senhor, mas você sabe que na tua casa Ele está ali em espírito, e você pode sentir a presença dEle de maneira tremenda, e isso te constrange a uma adoração a Ele. Aleluia. Feche seus olhos, vamos adorar ao Senhor. Oh, aleluia. Invoca o Senhor, invoca o nome de Jesus. Como diz o salmista, a minha carne, ela clama pela presença de Deus. Oh, como a corça suspira pela corrente das águas, assim suspira minha alma por Ti, ó Deus. Quando estarei, Senhor, na Tua presença, diz Ele, e desfrutarei. Quão amáveis são, Senhor, seus tabernáculos. A andorinha encontrou ninho para si, o pardal encontrou casa para si, porém eu encontrei os teus altares, Senhor, Deus meu e Rei meu. Essa é a declaração do salmista. Aleluia. Abre a sua boca, começa a dizer ao Senhor: Senhor, eu quero a Tua presença. Eu não quero nada menos que a Tua presença na minha casa. Eu quero a Tua presença viva. Como Abraão recebeu a visita Tua, Senhor, na porta da sua tenda. Pai, vem, faz morada na minha casa. Oh, eu abro a minha casa para a Tua presença, Senhor. Que a alegria do Senhor esteja ali todos os dias. Que a minha casa seja um lugar do cumprimento das Tuas promessas. Eu vou pedir que traga as crianças, os filhos adorando com os pais aqui hoje, antecipando esse momento de ceia. Pai, mãe, filhos adorando o Senhor hoje aqui. Aleluia. Oh, sim, Pai. Soberano, aleluia. Os filhos com os pais, pais adorando o Senhor, pai e mãe adorando Jesus, filhos adorando o Senhor nesse momento. Aleluia. Soberano Deus. Oh, aleluia. Abre a tua boca, vai adorando o Senhor. Abre a tua boca, vai adorando aquele que vive. Aleluia. Aleluia. Sim, Pai, sim. Os céus proclamam. O eu sou Adonai.
Aleluia. Emanuel, Jesus, Deus conosco. Aleluia. Aleluia. Santo é o nome de Jesus. Grande eu sou. Permaneça com os olhos fechados. Pai da glória, nós adoramos o Teu nome nessa noite. Tu coloca diante de nós sempre desafios, Pai. E para nós, esse ano 2025 é um grande desafio. A restauração do tabernáculo de Davi, crescendo em oração e adoração, é um grande desafio. Isso começa em nossas vidas, pessoalmente, porque somos o Teu tabernáculo, Pai. Começa aqui na igreja. Pai, Tu tem estabelecido já de maneira bem clara a distinção aqui no nosso meio, nos últimos meses, Senhor. Isso faz parte da Tua palavra profética para essa casa. Mas isso se refere também às nossas famílias. Que a arca da aliança seja levantada nas nossas casas. Que cada lar aqui dessa igreja, Pai, seja verdadeiramente um ambiente de comunhão. Oh, seja um ambiente de descanso. Abraão estava ali em Hebron, no lugar da comunhão, Pai, vivendo ali junto aos carvalhos de Mamre, que quer dizer gordura, unção, óleo. E nós precisamos estar mergulhados na unção do Teu Espírito, sim. Que a unção do Senhor corra como rios de óleo nas nossas casas, Pai. Ó Deus, que cada família aqui, em nome de Jesus, seja um ambiente de adoração, como Abraão se prostrou ali em reconhecimento. Que a adoração seja constante nas nossas casas, Senhor. Seja um lugar de desfrutar de maneira maravilhosa a presença do Senhor. Como Abraão fez aquela refeição com aqueles 3 seres espirituais ali, o auge da comunhão, Pai. Queremos experimentar assim, de maneira palpável, a comunhão com o Senhor em todo o tempo. Que a nossa casa seja uma casa de alegria, Pai. Oh, riso, não um riso de escarnecer, não risada, Senhor, de zombaria, nem de deboche, mas o riso que vem pelo Teu Espírito. Porque a Tua palavra diz lá no Salmo 126, quando o Senhor tirou aqueles que estavam cativos na Babilônia, as suas bocas se encheram de riso. Eles começaram a declarar: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Declaramos cada casa um lugar onde a alegria do Teu Espírito está ali. Que o óleo da alegria seja constante nas nossas casas, em nome de Jesus. Que as promessas de Deus se cumpram de maneira maravilhosa. Seja um lugar de cumprimento da Tua palavra, cada casa, cada lar. E nós queremos nessa noite, Pai, participar da ceia do Senhor com esse entendimento. Abraão se apressou, pedindo aos seus servos que preparassem aquele bezerro cevado.
Com flor de farinha preparasse bolos, pães, queijo fresco e leite. Abraão recebeu o Senhor e seus anjos para uma maravilhosa refeição. Mas isso fala do sacrifício de Jesus. Estava ali a presença do sangue, representado por aquele bezerro. Jesus, o pão da vida, representado por aquele pão. E nós participamos dessa ceia nessa noite, reconhecendo a comunhão que temos com Teu Espírito. Obrigado pelo corpo de Jesus que foi partido. Comemos a Tua carne para termos vida. Bebemos o Teu sangue para que tenhamos vida eterna. Em nome de Jesus. Vamos todos participar do pão, em nome de Jesus. Naquela noite Jesus partiu o pão e deu aos seus discípulos, declarando que era a sua carne que seria rasgada em resgate da humanidade. E também ele abençoou o cálice, declarando que era o sangue da nova e eterna aliança, seria derramado em remissão para todos os homens. E com esse entendimento vamos participar do cálice em nome de Jesus. Aleluia! Santo é o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, Jesus. Que você tenha uma semana maravilhosa na presença do Senhor. Guarde essa palavra no teu coração. Que, como Abraão fez da sua tenda um lugar para receber o Senhor, um lugar de habitação daqueles seres, que a tua casa seja constantemente um lugar de habitação do Senhor. Hoje temos cantina aqui, risoto maravilhoso. Vamos participar da comunhão. Você não come para levar para casa. Em nome de Jesus, é uma maneira de se abençoar aqui, a igreja. Em nome de Jesus, vamos fazer isso. Que Deus abençoe você, que abençoe aqueles que acompanharam essa reunião online. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor oramos. Amém.